Amém, meus irmãos. Vamos agora ao momento da mensagem. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar à sua igreja, mais do que Ele já falou, até agora, o que Ele tem mais para falar agora nesse momento para nós, para os nossos corações. O texto para essa manhã está em Efésios, capítulo 4, versículo 16, e tem por tema, unidos para amar e servir. Esse tema é uma continuidade, meus irmãos, daquilo que nós como juventude vivemos aí na sexta e no sábado. Nós vamos fazer uma reflexão geral baseada em tudo aquilo que a gente viu. Agora, a nossa juventude em peso, eu acho que não conseguiu acordar, né? Estou sentindo falta de jovens e adolescentes. Eu sei que foi cansativo, ontem meia-noite eu ainda estava saindo daqui, né? Foi bem puxado, foi bem cansativo, mas louvado seja Deus, foi bênção, foi bênção. Meus irmãos, a palavra amor, nós vamos falar de amar e servir, e uma coisa que eu queria dizer desde o começo é que essas coisas são inseparáveis, não dá para você servir sem amar, e não dá para você amar sem servir. Isso é uma coisa que para nós como igreja, elas andam juntas, elas são quase um sinônimo. Então, a gente começa a reflexão sobre essa epístola, sobre essa carta aos Efésios, com a quantidade de vezes, a quantidade de menções que tem da palavra amor. E nessa carta nós encontramos 10 vezes a palavra amor. E na maioria delas, amor no sentido de coletividade, como aquilo que une a igreja, como uma espécie de argamassa que junta todo mundo num único lugar. É esse amor que essa carta vai tratar. Mas, por incrível que pareça, essa carta, embora fale tanto de amor, ela não é conhecida como a Epístola do Amor. A Epístola do Amor é 1 Coríntios, principalmente ali pelo capítulo 13, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aquele texto ali faz com que aquela epístola seja conhecida dessa forma. Mas é engraçado porque, de uma para outra, ela só tem 4 vezes mais a menção da palavra amor do que a Epístola de Paulo aos Efésios, Efésios é mais curto e, proporcionalmente, ela fala mais de amor, tem menos capítulos. Efésios é a carta menos situacional de Paulo. Ela não tem ali um mote específico, ele não fala exatamente de algo, absolutamente. É uma carta circular para as igrejas que ensina o que é ser igreja, como ser igreja, o papel da igreja, o seu propósito. Então, o objetivo da carta é uma explanação geral sobre isso. É um manifesto em favor da igreja, descrevendo sua essência e sua identidade. Apesar de não ser explicitamente afirmado no texto, mas um dos temas que nós podemos destacar como um dos temas mais importantes, talvez, dessa carta, seja a reconciliação em Cristo. E esse tema, reconciliação, pressupõe 2 coisas. É a reconciliação, entre a unidade e a harmonia da criação em Cristo, mas também da sua igreja, de modo geral. Aqui a gente está falando de um contexto mais amplo. A condição em que Deus criou o universo, que não permaneceu na sua forma original, porque essa aliança de forma foi quebrada por nós, havendo, portanto, a necessidade de uma reconciliação de Deus para conosco, uma reconciliação do seu povo também, a fim de recuperar aquele estado original, pretensão de Deus para as nossas vidas. Como podemos ler, por exemplo, em Romanos, e aí esse sermão ele vai ser muito mais um sermão temático, Então eu peço que vocês deixem suas Bíblias abertas, porque nós vamos andar por textos diversos, não vamos ficar somente nesse texto que foi proposto, embora ele seja a base para a nossa reflexão. Mas em Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 a 22, nós podemos ler o seguinte: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, Efésios, essa carta, ela destaca essa reconciliação entre os povos,
como na reconciliação também da humanidade para com Deus. Efésios apresenta esse tema também e nos mostra na prática de como essa humanidade, ela reconciliada, ela tem um papel fundamental para o avanço do reino de Deus aqui. É sobre isso que a gente vai falar. A importância da igreja caminhar em sua unidade. A igreja constituída de judeus e gentios naquela época deve compreender também sua identidade e função. Qual o seu papel dentro da grande visão de Deus sobre a paz e a unidade em Cristo que Ele deseja para o mundo. E é sobre esse amor atuante que nos serve, um amor atuante que doa, que une, que nos dá propósito, que nos dá sentido, que nós vamos refletir nessa manhã. Vamos ler a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, como deve estar projetado aí para os irmãos. A minha versão é Almeida, século 21. E ela diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 6. 16, desculpe meus irmãos. 16. É o sono. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. O amor, meus irmãos, é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual nós, como crentes, como cristãos, não podemos fazer absolutamente nada nesse mundo. Sem amor, não podemos fazer coisa alguma. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 3, vai nos dizer isso bem claro. Vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse a fé que eu transportasse os montes, ainda assim eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna aos pobres e entregasse o meu corpo como sacrifício vivo, mesmo assim de nada isso me adiantaria. Se não tiver amor, nada disso, meus irmãos, adianta. E eu quero servir, é uma pergunta que os nossos jovens fazem. Pastor, eu quero servir, eu quero saber qual é o meu papel. A gente respondeu isso nesse final de semana, de sexta e sábado, né? E aí a resposta que a gente tem para a nossa juventude e para vocês também, você quer começar servindo ao reino de Deus, comece amando. Esse é o primeiro ponto. Você precisa começar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amando a Deus, porque quem não ama a Deus não conhece a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus é amor. O texto de Deus não diz que Deus ama. O texto da palavra de Deus diz que Deus é amor. E amando o nosso irmão, porque se alguém afirma que ama a Deus e não ama o seu irmão, é um mentiroso. Também diz a palavra do Senhor. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas esse amor também, meus irmãos, não pode ser de qualquer maneira. O amor, como a Bíblia nos ensina, ele é sacrificial. É um amor de entrega, é um amor de vida. É um amor que precisa ser vivido todos os dias. Continuando em 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 4 e 7, vão nos dizer o seguinte: o amor é paciente, ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. E aí eu lhes pergunto, há possibilidade para um ser humano viver todas essas coisas sem amor? Não há, meus irmãos. A gente só consegue viver o que a palavra de Deus nos ensina em amor. Se a gente estiver com a nossa vida permeada por amor. E o texto continua, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é por isso, meus irmãos, que o amor, ele é o maior de todos os dons. Paulo escreve isso no contexto dos dons espirituais, mas também do serviço à igreja. Esse é o objetivo da escrita dele. Ele mostra que o amor dá sentido e valor aos nossos dons. Que o serviço sem amor é apenas barulho, é performance, é desejo de aparecer, é vanglória,
é você querer ter seu nome reconhecido. Porque o que a gente faz para Deus e o que a gente faz pela igreja do Senhor, a gente faz em amor a quem nos amou. A gente faz em amor e em reconhecimento a quem derramou a sua vida por nós. É por amor, é um transbordar desse amor. E esse amor, inevitavelmente, vai nos levar a servir. Porque quem ama a Deus, ele serve a igreja, ele serve ao seu Deus. É um desejo que não é algo que a gente é forçado, a gente se alegra em fazer. Porque a gente reconhece que a gente foi alcançado por Deus quando a gente não merecia. Esse amor é uma resposta de qualquer um que foi alcançado por Deus. É esse amor. 1 Coríntios 13:13 vai dizer: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, qual é o maior? É o amor. Porque sem amor, meus irmãos, não há esperança. Sem amor, a fé da gente é fraca, é falha. Servir é importante, mas servir com amor é imprescindível. Fazer tudo o que a gente faz sem esperar tapinha nas costas, sem esperar parabéns, sem esperar menções de agradecimento, sabendo que a nossa recompensa está em Deus. É assim que devemos servir a nossa igreja. A gente deve amar a Deus e amar aquilo que Ele ama, e o Senhor, certamente, Ele ama a sua igreja. Nosso texto base, ele vai nos dizer: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então a gente vê que não existe cristão ao acaso, ao léu, cristão inútil. Todos nós temos um papel diante de Deus para desempenhar na igreja. Todos nós temos o nosso lugar de serviço. E começamos pelo amor. A gente começa amando aquilo que Deus ama. A sua igreja, o seu povo. Esse é o princípio. E do amor, todas as outras coisas virão. Porque o amor nos levará a servir. E sabe por quê? Porque o amor, assim como diz Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está falando, meus irmãos, aqui de uma vida comunitária. Ele não está falando em nada que é muito distante de nós, não. Ele está falando aqui de compaixão, de mansidão, de perdão, de humildade. Mas ele diz que o amor é aquele que amarra, que envolve, que justifica tudo isso, que dá sentido a todas essas coisas. O amor é o cimento espiritual que mantém tudo isso firme nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas, porque é como eu falei, se você tentar fazer todas essas coisas aqui, viver com compaixão, mansidão, perdão, humildade, sem amor, você vai falhar miseravelmente, porque nós somos incapazes, meus irmãos, de viver qualquer uma dessas coisas sem o transbordar do amor de Deus nas nossas vidas. É através do amor que nós podemos viver isso. O amor é o fundamento de todas as virtudes. Todas as virtudes. É um amor que nos faz servir com humildade, porque a vida cristã, meus irmãos, é longa, ela é extensa, ela é cansativa, ela passa por altos e baixos. Ontem o Bibo falou aqui, né, um dos nossos palestrantes, Rodrigo Bibo, ele disse que muitas vezes nós temos nas nossas mentes a ideia de que nós, de alguma forma, somos especiais para Deus. Nós somos especiais porque, como povo miserável que nós éramos, nós fomos alcançados e salvos pelo sacrifício do seu Filho, e isso é mais que suficiente. A gente não deve esperar ser o centro das atenções de Deus, ou esperar que Deus nos ame de um modo diferente ao qual Ele ama o nosso irmão. Ele ama todo mundo igual. E todos nós passaremos por dificuldades, por problemas, por questões que vão muitas vezes nos fazer, inclusive, duvidar desse amor. Olhar para Deus e dizer: será que Deus me ama? Como é que eu posso ter uma vida tão miserável, cheia de dificuldade? É esse o amor que Deus tem por mim? Porque o amor de Deus é muito maior do que essas coisas. O amor de Deus é maior que as nossas vidas. A gente não pode olhar para aquilo que a gente está vivendo e confrontar isso com o amar ou não de Deus. Porque o amor de Deus é maior do que essas coisas. E a convivência, meus irmãos, como igreja, como corpo, que é assim como o texto nos estimula a pensar, é algo difícil. Somos seres humanos com pensamentos diferentes, com backgrounds de vida diferentes, criações diferentes, experiências diferentes. Como é que a gente quer que todo mundo seja igual? Nós somos um em Cristo, que é o cabeça da igreja. Mas todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, e é por isso que precisamos viver nesse amor,
porque é preciso vivermos com coerência com aquilo que fomos chamados a viver. Como um povo de Deus que é reconhecido lá fora. As pessoas possam olhar para a gente e entender que aqui existe uma família de Deus. É dessa forma que a gente deve viver. E vamos conviver diariamente com os nossos irmãos. E sem o amor, sem esse elo perfeito, eu já digo, é impossível conviver. É impossível conviver na minha casa, que nós somos 4. Imagina conviver numa igreja com 100, 200 pessoas. É muita gente diferente da gente. Isso é muito legal, porque a gente consegue aprender com as pessoas. A gente cresce, é assim que a igreja amadurece. A gente amadurece aqui, convivendo como igreja. Vivendo aquilo que o Senhor espera que nós vivamos aqui. É o ferro que afia o ferro. É o irmão que afia o irmão. É assim que a gente cresce. Tem horas que muitas vezes eu quero esganar meu irmãozinho, é verdade. Acontece, eu acho que ninguém aqui passa por isso, só eu. Né, que pegar pelo pescoço assim, mas Deus acalma o coração da gente. Deus derrama do seu amor, e esse amor é derramado. E a gente compreende, né, e a gente estende perdão, e a gente convive, e a gente passa a viver novamente. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos faz compartilhar de um mesmo propósito e objetivo, que é maior do que qualquer situação da nossa vida, que é o reino de Deus. E é isso que de fato importa. O que importa é o reino. Essas dificuldades passageiras, como o próprio nome já diz, elas passarão, terão seu tempo, chegarão ao fim. Mas o reino de Deus permanece inabalável, meus irmãos. Por mais que as situações estejam difíceis, o reino de Deus ele não se abala. Ele continua, porque é o próprio Deus que o mantém. Não somos nós, não é a igreja. O amor que permeia todas as coisas, inclusive os nossos relacionamentos. O amor a Deus que me faz amar ao meu irmão. Lembra? Se eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. É uma necessidade que nós temos de amar os nossos irmãos, porque é assim que damos testemunho do nosso amor a Deus. Efésios 4, 2, 3 vai dizer o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se esse texto, ele concluísse assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, a gente não conseguiria fazer. O que faz a gente conseguir fazer é o finalzinho dele, em amor. Se você tirar o amor desse texto aqui, você não consegue fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Porque humildade, mansidão e longanimidade são virtudes que têm como lastro o amor. Tudo, meus irmãos, parte do amor. Paulo ensina que o amor é o que permite o crescimento saudável do corpo, inclusive. É o amor que permeia os nossos relacionamentos, que nos permite crescer como igreja, crescer como filhos de Deus, crescer em santidade. É essa busca por Deus em amor, nesse convívio diário com os meus irmãos. O amor transforma serviço em edificação mútua. É isso que o amor faz. Porque se não for o amor no servir, ele vira ativismo, ele mata. Trabalhar na igreja tem matado muita gente, porque eles perderam a perspectiva de que o que fazemos aqui, fazemos para Deus. E começa a colocar sobre os seus ombros uma responsabilidade que Deus nunca nos deu. Essa responsabilidade é nossa. Nós não fomos chamados nesse sentido a morrer pela igreja. Isso foi uma coisa que o pastor Ronaldo Robson me disse logo que eu cheguei aqui. Ele disse: Jorginho, você não foi chamado para morrer pela igreja. Quem foi chamado para morrer pela igreja foi Jesus Cristo. Lógico que no sentido de ser perseverante até a morte, isso todos nós temos responsabilidade. Mas agora, servir de modo tal, ao ponto de eu perder minha vida, não é para isso que Deus nos chamou. Existe um corpo inteiro para dividir, e cada um tem sua função dentro do reino. O problema é que mão quer ser pé, mão quer ser olho, mão quer ser ouvido. Cada um tem um dom específico que Deus deu para ser treinado e usado para a glória do seu nome. Não é para a glória de ninguém. Mas o problema é que a igreja muitas vezes perde essa perspectiva. E a gente tem 2 ou 3 fazendo o papel de 80. E aí essas pessoas inevitavelmente vão ter crise de ansiedade, vão ter problema de dormir, vão morrer, cansados, exaustos em servir. E é por isso que o chamado da gente, meus irmãos, e mais uma vez, é para amar e servir. Nós precisamos servir ao reino de Deus, servir a igreja. Há tanto para a gente fazer aqui, há tantas pessoas ainda para a gente alcançar.
Eu fico tão feliz quando a gente pergunta aqui, tem visitante, levanta umas 10 mãos. É sinal de que a igreja está trazendo gente para aqui. É sinal de que a igreja está crescendo, está buscando vidas. Está edificando o corpo de Cristo, trazendo mais pessoas para adorar o nosso Deus. E é por isso que nosso tema é amar e servir. Não dá para servir sem antes amar. Amar a Deus, que é o nosso propósito de vida, e amar ao próximo, que isso é uma obediência. É uma demonstração exatamente desse nosso amor a Deus. E como é que eu provo? Como é que eu provo com minha vida que eu amo a Deus? A resposta é amando ao próximo, amando ao meu irmão. A resposta é simples. Se eu amo a Deus, eu amo aquele que o Senhor colocou do meu lado. Porque você já parou para pensar que as pessoas que andam e convivem com você, foi Deus que colocou ao teu lado? Para que você tivesse um convívio com elas, para que fosse você essa testemunha do amor de Deus para essa pessoa. Às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente é muito egocêntrico, né? Eu penso só o que Deus fez por mim, onde Deus me colocou, tal. Eu não penso nas pessoas que Deus colocou à minha volta. As pessoas que precisam de mim. E que Deus sabe que eu já tenho, de certa forma, o mínimo de uma capacitação para transmitir a essa pessoa o amor que eu aprendi dele. É nesse sentido que nós precisamos ser usados por Deus. Porque a gente viu muito esses dias que o amor de Deus e o serviço ao reino de Deus, ele não pode estar enclausurado nessas 4 paredes. Porque o que a gente vive aqui é muito pouco, meus irmãos. A gente vive o quê? 2 horas no domingo aqui, 4 horas se a gente contar o culto da noite e chega um pouquinho mais cedo e tal. E as outras horas todas da semana, de segunda a sábado, o que é que a gente faz da nossa vida? A gente não serve a Deus? A gente não ama o nosso irmão? Ou a gente só tem que fazer isso aqui? E essa é uma perspectiva errada do nosso mundo. Lá fora a gente é o mais insuportável possível. Aqui a gente é um docinho, né, um amor com os irmãos. Nem sempre ainda. Às vezes aqui a gente ainda é tão complicado quanto é lá fora. E aí, porque por ele, pelo teu irmão, por aquele que o Senhor colocou do seu lado, o Senhor Jesus também entregou a sua vida. Já parou para pensar nisso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente já estudou sobre isso aqui. Esse mundo que o Senhor trata são as pessoas, não é o globo terrestre, não é o universo criado. Nesse texto aqui ele está tratando das pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um amor de Deus sobre as pessoas, que muitas vezes não nos constrange a amá-las da mesma forma. Isso acaba em Deus, isso para, interrompe e não passa para a gente. O que deveria ser quase como algo assim direto, né? O amor de Deus pelas pessoas deveria reverberar nas nossas vidas. Deus amou tanto o teu irmão que por ele entregou o seu Filho unigênito. É interessante quando olhamos para o fluir do amor de Deus, nos tirando da equação, olhando para as outras pessoas à nossa volta, que essas outras pessoas também são alvo desse amor. E se Deus amou o nosso irmão, o nosso próximo dessa maneira, nós também devemos fazer o mesmo. E servir, o que é servir? Servir nada mais é do que uma expressão prática desse amor. É como eu falei, o servir é o desdobramento do amor. É a minha vida, é o dia a dia. É o serviço ao reino de Deus. Marcos 10, 45 vai dizer, olha, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas servir. E nós queremos muitas vezes estar numa posição de proeminência maior do que o do Filho do Homem. A gente quer ser servido, né? O amor que não se traduz em serviço é apenas emoção passageira ou falsidade. Mas o amor verdadeiro se revela em atitudes concretas. E quais são essas atitudes? É cuidar, é escutar, é sustentar, é compartilhar, é perdoar. Servir é amar com as mãos, com o coração. Nosso texto base nos lembra que todo o corpo ajustado e unido cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, a gente cresce junto, a gente aprende junto, a gente se aperfeiçoa, a gente desenvolve o dom. Porque onde é que a gente vai desenvolver o dom que Deus deu, se não aqui? E aí, de fato, a gente precisa olhar para a igreja nesse ponto.
Porque aqui é mais fácil do que lá no mundo, do que fora daqui. Ou deveria ser. Aqui é mais fácil eu aperfeiçoar o meu dom, porque eu sei que eu estou cercado de pessoas que me amam. E eu estou ao redor de pessoas que eu amo. Então, desenvolver o meu dom aqui deveria ser mais fácil. Até por errar, por melhorar, por aperfeiçoar, até o ponto desse dom estar desenvolvido de uma maneira quase que perfeita. Desenvolvemos também o fruto do Espírito juntos. É impossível desenvolver sozinho. A gente precisa do outro para desenvolver esse fruto. Mas vamos abrir um parêntese aqui e expandir esse nosso pensamento àquilo que eu falei há pouco tempo atrás. O servir, meus irmãos, ele não está restrito a essas 4 paredes. E o Uri Pena, ele abordou de forma magistral esse tema aqui, até com gráfico. Eu até fiquei meio que com inveja com a pregação dele, porque ele trouxe uns gráficos tão bonitos, mostrando de forma assim tão... É porque ele é engenheiro, então assim, ele trabalha com números, ele mostra de forma exata, assim. E eu achei muito interessante aquilo, que eu nunca pensei em trabalhar com um gráfico de pizza, para falar do amor de Deus. É uma coisa meio interessante, assim. Eu gostei da forma que ele representou. Mas ele nos lembra, ou nos lembrou, que servir é um mandamento que remonta à criação do homem. O servir não está vinculado à igreja. O servir, ele vem muito antes. Ele diz respeito ao momento em que o homem foi criado. Já havia um mandado de Deus, um mandado social, um mandado cultural e um mandado espiritual para o homem. O social, porque o serviço envolve o próximo, envolve família, envolve relacionamento, envolve comunhão. Esse é o mandato social. Mas tem o cultural também, que envolve trabalho, envolve a dominação das coisas desse mundo, envolve a criatividade, desenvolvemos os nossos dons e talentos. Mas tem o mandado espiritual também, que é a nossa submissão ao Criador, a sua vontade, aquilo que Ele quer e deseja para o mundo. Então esses mandatos, eles já existiam para nós. Não é novidade, isso não surgiu com a igreja. Então servir não está restrito às 4 paredes, no lugar onde nós convivemos, e louvado seja Deus por isso. Mas como eu falei anteriormente, isso aqui é muito pouco, meus irmãos, para a gente servir a Deus nesse lugar. Deus deu capacidade para nós, deu uma formação, deu um curso superior, deu uma capacidade, uma habilidade para nos levar a lugares onde a gente pode falar e pregar do amor de Deus, que nós não vamos conseguir fazer aqui. A gente entra naquela história de que adianta o sal estar no saleiro. Não dá gosto a coisa nenhuma. É inútil, só serve para ser pisado. Precisa sair daqui. A gente precisa servir a Deus no mundo. Esse é o lugar principal onde a gente deve servir. Esse é o nosso campo de atuação. Nós servimos a Deus quando damos testemunho em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa vida. Servimos a Deus sendo bons profissionais, sendo honestos naquilo que fazemos, fazendo tudo como se fizéssemos para o próprio Deus, porque essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. E é isso que fazemos. E ele trouxe uma coisa interessante: a gente não trabalha por salário, a gente trabalha para a glória de Deus. O salário é consequência do trabalho. A gente trabalha para demonstrar o amor a Deus para as pessoas. Fazer de uma casa um lar, por exemplo, é consequência disso. É consequência de uma vida consagrada ao Senhor. É consequência de entendermos que nós devemos servir também em nossos lares, aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos. Servir a Deus aonde o Senhor nos colocar. E, meus irmãos, amar e servir unem o corpo de Cristo. Unem o corpo de Cristo. Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Na igreja, cada pessoa tem um papel, um dom diferente. Mas todos são chamados a servir com amor. Quando servimos por amor, a unidade se fortalece e Cristo é glorificado aqui no nosso meio. Só através disso nós podemos glorificar o nome do Senhor. O amor elimina a competição e cria comunhão. Eu não vou estar brigando com meu irmão por causa de posto, por causa de qualquer coisa. A gente vai trabalhar junto para que o reino de Deus cresça. Para que a palavra de Deus chegue mais longe. Não vai ter divisão dentro da igreja nesse sentido. Mas servir com amor se torna um ministério, se torna o trabalho da minha vida, se torna o papel que o Senhor determinou para mim. João 13:34, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quando amamos e servimos, o mundo vê
Cristo em nossas ações. Ele vê Cristo em nossas vidas. E é isso que transforma vidas e famílias fora daqui. É isso que transforma a nossa igreja. Ele nos faz entender que não servimos para ser vistos, mas para que Cristo seja visto em nós. Esse é o papel do nosso servir. Para que Cristo seja visto em nosso bairro, para que Cristo seja visto aqui em Campo Grande, é para isso que nós servimos. Para que Cristo seja visto em Recife, em Pernambuco, no mundo. Mas nós só conseguiremos fazer isso juntos, meus irmãos, se colocarmos em nossos corações que o mais importante aqui a ser vivido é o reino de Deus. O amor precisa ser sempre a motivação, mas o amor também precisa ser a maneira com a qual nós servimos. E o amor precisa ser o propósito pelo qual nós servimos. E meus irmãos, quando olhamos para tudo isso que aprendemos nessa manhã, e aqueles que estiveram sexta e sábado também puderam aprender, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E cada um de nós é uma parte indispensável, o texto nos diz, são todos, todas as juntas, todos os membros, não é um ou outro. Porque sem o amor o corpo adoece, sem o amor os dons perdem o sentido, sem o amor o serviço se torna obrigação e não há adoração. No serviço nós adoramos ao nosso Deus. Mas quando o amor de Cristo governa o coração, o serviço se transforma em alegria. Não é difícil, não é penoso, é leve servir ao Senhor quando fazemos em amor. É gratificante, mesmo depois de sair daqui meia-noite de um sábado, ainda para levar conferencista em seu hotel e depois voltar para buscar minha família e levar para casa, é gratificante, é alegre. E dormir 1 a 2 horas da manhã alegra o coração, porque eu sei que eu faço isso para Deus. E eu sei que todos aqueles que estiveram comigo aqui, que puderam servir nesses 2 dias, também fizeram isso para Deus. E que isso redunda em alegria para os seus corações. Porque quando a gente serve a Deus, o nosso fardo é leve. Não tem trabalho cansativo, meus irmãos. Pode botar mais, que a gente se alegra. A igreja se torna um testemunho vivo do reino de Deus. Efésios 4,16, e aqui caminhando para o fim, nos lembra que o crescimento do corpo depende do amor. É o amor que faz esse ajuste das juntas que o texto diz. É o amor que fortalece esses laços. É o amor que edifica e dá sentido a cada função do corpo de Cristo. E quando cada parte realiza a sua função em amor, a igreja cresce, não apenas em número, mas ela cresce em maturidade, em comunhão, em entendimento de quem é Deus, em semelhança a Cristo. Então que essa seja a nossa oração nessa manhã e o nosso compromisso diante de Deus. Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor nos ama e ensina-nos a servir da forma que Cristo serviu, para que possamos de fato ser uma igreja relevante para esse mundo. Uma igreja que transmita o amor de Deus para as pessoas que aqui estiverem e para muito além daqui. Alegria é ver quando chega um irmão por aquela porta e diz: eu vim aqui porque eu conheci um servo do Senhor que congrega na Igreja Batista em Campo Grande. E eu vi nele um reflexo de Cristo. Eu vi nele o que é amor. E isso alegra os nossos corações, porque sabemos que essa igreja está sendo relevante para muito além dessas 4 paredes. Porque amar é o motivo, servir é o meio, e Cristo é e sempre será para sempre o nosso propósito. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe a amar e servir como Ele espera, de forma que represente uma igreja onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça.